Bem, bom dia. Agradecer a presença do público jovem e demais pessoas que estão aqui presentes nesse painel. Esse painel, a ideia é nós dialogarmos sobre os progressos na implementação dos ODS relacionados a energias renováveis. Então, agradecer a presença dos painelistas. E eu começo com uma provocação, e eu acredito que para que haja progresso na implementação dos ODSs, eu acredito que a juventude tem um papel fundamental nessa trajetória. Então eu passo a palavra para o Ricardo Calçado, para que ele traga um pouco da sua experiência com a juventude e como que a juventude tem tido esse contato com os ODSs. Por favor, Ricardo. Bom dia a todos e a todas. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nesse painel repleto de referências, né? E eu falo com muito orgulho sobre juventude. Eu sou um pós-jovem, né? Vocês podem ver. Então, mas eu acredito que quando a gente fala dos ODS, quando a gente fala de energias renováveis, quando a gente fala do presente e do futuro do planeta, a gente tem que empoderar e escutar. Escutar e escutar a juventude, né? É fundamental esse exercício. Então, meu nome é Ricardo Calçado, eu sou coordenador da pasta de Juventude e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, com muito orgulho. E eu falo com vocês que me convocaram para essa nobre missão pela trajetória. Desde os 17, 18 anos de idade, eu venho trabalhando com projetos ambientais. No Brasil, na Inglaterra, na África, Moçambique, Uganda. Em todos os locais que a gente vem desenvolvendo esses trabalhos, a gente presta atenção, e eu falo isso que parece algo muito simples, mas que infelizmente não acontece em várias situações. Quando a gente vai implementar uma usina fotovoltaica, por exemplo, um trabalho voltado à comunidade, uma escola, uma universidade, e eu creio que a comunidade local, a população, tem que ser a primeira a ser escutada, porque elas fazem parte fundamental desse progresso que a gente tanto fala. Então, eu venho falar um pouquinho dessa trajetória antes do governo do Estado, né? Eu estou há 2 anos trabalhando no governo. Antes trabalhei a nível empresarial e do terceiro setor, e acadêmico também, né? Fui professor na Universidade de Exeter, na Inglaterra. Não tinha falado do TEL, eu falei da parte futebolística, mas eu também cheguei a dar aula em Exeter. E nesse ponto todo de convergência entre as instituições, os setores, sempre me chamou a atenção que a resposta exata, verdadeira, do norte que a gente tem lá para frente, vem da juventude. Então é muito bom ver que vocês estão aqui hoje, jovens. A gente conversou ontem, né? Nos painéis, a gente pôde trocar. É muito legal que vocês estão aqui. Fiquei orgulhosíssimo do trabalho que vocês vieram apresentar aqui, né? Então, com essa trajetória do terceiro setor, a nossa subsecretária Ana Asti, também super engajada, né, essa subsecretária de Recursos Hídricos e Resíduos, ela me convocou. Falou, Ricardo, você está procurando novos desafios? Poxa, que bacana, a gente estava conversando entre amigos. Você tem que assumir aqui o papel na secretaria de um programa chamado Ambiente Jovem, que é o maior programa de educação ambiental da América Latina. Um programa que você capacita jovens, lideranças de várias comunidades do estado do Rio de Janeiro, para terem voz ativa e formar ambientalistas. Então, é um programa que no primeiro ciclo a gente trabalhou 6 meses de parte técnica, acadêmica, trocas, e 3 meses de parte prática, que os jovens e as comunidades tinham que desenvolver um plano de ação liderado pela juventude. E o impacto é imensurável. A gente hoje já formou mais de 12.500 jovens líderes no estado do Rio de Janeiro. E a primeira
pergunta e solicitação que eu fiz quando me convocaram foi: olha, eu tenho experiência com juventude, já fui jovem, já fui líder jovem, mas cadê a juventude nisso aqui? E aí eu falei, a gente tem que ter um embaixador, a gente tem que ter alguém que fale em prol da juventude. E aí eu tenho a honra de estar aqui com meu querido amigo, irmão, companheiro, Marcos Vinícius Botelho, de 21 anos, que esteve ontem aqui no painel falando de juventudes também, para ser a voz do programa, do projeto. Então foi muito bonito esse começo. E a questão do território e da propriedade, do jovem se sentir pertencente ao processo. Então a gente começou com essa trajetória, foi muito lindo, tem sido lindo, porque depois do primeiro ano a gente pôde formar centenas, milhares de jovens como Marcos Vinícius para liderar esse processo. E aí quando a gente fala, que eu vou chegar nessa parte muito mágica, importante dos ODS, o que adianta a gente falar para um público que já está catequizado, que já está sintonizado nessa dinâmica, que você fala aqui, né, do número 7, 2, 9, dos ODS ligados ao lado social, ao lado das indústrias também. Mas e o povo? E a população? Como a gente pega essa mágica, essa bola, perdão porque ela está um pouquinho, não está tão circular, né? Porque a gente veio do Rio de Janeiro com ela, não encheu aqui. Mas ela é uma ferramenta pedagógica que a gente tem. E essa bola já esteve no interior de Uganda, fronteira com o Sudão do Sul. Já esteve em escolas públicas e universidades na Inglaterra, na Itália, no Rio de Janeiro, interior capital, e em vários lugares do Brasil, e com muito orgulho aqui em Teresina, no Piauí. Então essa bola é rodada, está enrugadinha até, inclusive. E em todos os lugares que a gente leva esse instrumento, e é muito legal ver aqui, só de pegar aqui e levantar essa bola, já se viu vários sorrisos, várias aberturas de chakra, né, de coração, aqui na sala. Que eu vejo essa bola como muito mais do que simplesmente algo que represente um futebol, um esporte. Representa o nosso planeta. E ela leva algo lúdico para no interior, na nossa infância, no nosso senso de coletividade. E é muito bacana, porque você consegue trabalhar diversos aspectos com essa linda ferramenta. E aí, o lado bem importante foi, ok, capacitação, formação, tem alunos, professoras, professores aqui, mas como é que a gente pega o estudante, a academia, para dormir 3 da manhã, motivada, e acordar 5, caramba, estou pronto, quero fazer, quero acontecer, espera aí, me dê mais ferramenta. E aí a gente tem que falar, antes de falar dos ODS, da palavra paixão e amor, para tudo fazer sentido para a gente. Para não ficar simplesmente algo vago, teórico. Ah, número 5, equidade de gênero, a gente vai falar sobre... Espera aí, quais são as paixões? E escutando a juventude fluminense, que é um prazer estar compartilhando com vocês aqui, a gente, com o trabalho de escuta, que é fundamental, quais são suas paixões? A gente quer escutar vocês. E aí a gente chegou a 5 eixos e elementos. Arte e cultura, esporte, ciência e tecnologia, economia circular e clima. Esses 5 eixos estão sendo motrizes, estão impulsionando a juventude do nosso Estado, que é através de conferências, fóruns, encontros, de empoderamento, de escuta, de oferecer, nem acho certo a palavra de dar a voz, né? Mas dar a voz para a juventude poder falar. E a gente produziu e tem produzido cartas com jovens entregue aos governantes, direto. Então esse é um papel muito importante do governo. Então antes eu estava muito do lado do terceiro setor, da empresa, hoje do governo. E é muito legal como dentro do governo tem muita gente boa também, porque eu também sou muito crítico. Se está errado, é certo. A gente não pode tampar as coisas com pano, porque senão a gente não promove uma sociedade com equidade e justiça. Então eu vejo que tem muita gente boa trabalhando, e aí lá dentro a gente consegue chegar, governador, olha só o que a juventude está produzindo. Governador, que tal transformar isso em política pública? E vou dar um exemplo da ciência e tecnologia, que a gente reuniu jovens de várias ONGs, Cefet, organizações do Rio, e saíram cada
Vocês tinham que estar lá, hein? Quem sabe a gente faz no Piauí também. Serão cada ideia, cada coisa rica do campo, da vibração da juventude, incrível. No Rio, a gente fez um trabalho com esporte também muito forte, com a juventude fluminense, onde a gente uniu pela primeira vez Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Atletas e departamentos técnicos de jovens, para a gente falar o que o esporte tem a ver com a sustentabilidade e com os ODS. Eu pesquisei antes da gente mobilizar isso e parecia uma Matrix, que a gente bota no Google, esporte e sustentabilidade. Não aparece nada, ou praticamente nada. E aí, quando você escuta a juventude, quando a gente começa a refletir, peraí, você chega aqui, número 5, equidade de gênero, igualdade de gênero, tudo a ver no esporte masculino, feminino, educação de qualidade. O esporte promove educação, promove inclusão, alimentação saudável, geração de renda, energia. Os clubes estão trabalhando sobre isso, falando sobre isso, graças a essa impulsionada dos jovens, que a gente vai chegar mais para falar sobre a temática do nosso painel. Energia limpa. Então, a gente chega num ponto que um poder, eu não concordo com isso, tá? Mas um poder de um jogador de futebol, um Messi, um Cristiano Ronaldo, o Marcelo, que é lá do nosso Fluminense, tem 68 milhões de seguidores e seguidoras. E aí, ano passado, a gente recebeu a Nádia Murad, Prêmio Nobel da Paz, Mulher do Ano pela Time Magazine, no Rio de Janeiro. Tive a honra de passar um fim de semana com ela e seu companheiro no Rio. E olha a solicitação que ela fez para mim. Ricardo, eu gostaria muito, eu vim aqui para o Rio para encontrar com o Marcelo. Eu, meu Deus do céu, que mundo é esse? A Prêmio Nobel da Paz está solicitando encontro com um jogador de futebol, não desmerecendo o jogador de futebol. E aí ela falou um ponto-chave para esse nosso debate. Ricardo, eu sou mulher, eu sou do Iraque, de uma etnia que foi praticamente dizimada. Se o Marcelo fala e o Marcelo está comigo, o meu povo, o planeta escuta. Se eu falo, ninguém escuta. E aí eu falei, caramba. Então ela tem rodado o mundo e chamado essas celebridades, personalidades, que está todo mundo aqui. Não é só o meio acadêmico, esportivo, científico, está todo mundo aqui. E a Prêmio Nobel da Paz, Mulher do Ano, falo isso que é desse ano, ela estava procurando essa voz. E aí entra a educação, e aí entra o esporte, e aí entra essa união. Então eu quis começar tudo isso porque quando a gente fala do esporte e do futebol, e outra questão da Matrix, os jogadores de futebol e jogadoras são jovens. O Vini Júnior é jovem. Por que a gente não vê eles como jovens? Vêm como seres de outro planeta. São jovens. Então esses caras têm que ser nossos embaixadores. E eu não vou dar um spoiler, que depois eu gostaria de complementar, que eu já falei muito, que a gente tem uma estratégia bem bacana aqui para o Brasil, que a gente está trazendo da Premier League, unindo academia, escolas e equipes de futebol para desenvolver isso no Brasil. E quero escutar a opinião de vocês também. Obrigado. Gratidão, Ricardo. Na sua fala é perceptível como o papel da juventude é mais do que fundamental aí na implementação e no progresso dos ODS. Bom, passo a palavra ao professor Fernando Canapelli para que possa complementar aí a sua participação aqui nesse painel. Professor, por favor. Obrigado, Telmo. Eu gostaria de agradecer, pelo convite para participar desse painel. Saudar os outros participantes, panelistas também, ao público que está aqui presente, também ao público que está assistindo pela internet. Eu sou o Fernando Canapelli, sou professor da Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga. A USP tem alguns campos menores, vamos dizer assim, espalhados pelo estado, além do campus da capital, E esse ano eu estou participando de um programa que chama Programa Ano Sabático no Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, esse ano eu estou pelo IEA, que a gente fala. E então, eu acho que vocês já ouviram, durante esses 3 dias, muitas questões relacionadas à matriz energética, à matriz elétrica. Acho que foi bastante conscientizado isso, em as necessidades, enfim.
Então eu vou falar sobre algumas ações relacionadas especificamente ao ODS 7, né, que é de energia limpa e acessível para todos, né, um dos ODS, né, um dos 17 ODS que existem desde 2015, que é um plano 2030 da ONU, né. Tem algumas ações em andamento, né, alguns projetos, eu queria destacar alguns deles, né, e assim como o meu colega falou, a ideia é que, porque imagina, né, um professor universitário, ele vai produzir artigos, né, e infelizmente o que de fato conta na nossa pontuação, né. Agora, eu acredito piamente que a minha responsabilidade é muito maior que essa, né. Eu também faço os artigos, mas acho que eu tenho uma responsabilidade por estar na universidade pública de transmitir o que eu estudo, o que eu troco de ideias num evento como esse, para a sociedade em geral, para todos os níveis da sociedade, todas as idades, todas as classes sociais. Então, o primeiro projeto, que é esse que eu estou tocando esse ano no IEA, ele começou agora em fevereiro e vai até fevereiro do ano que vem, ele chama Projeto Impulso Energético Sustentável. É uma abordagem multidisciplinar para a transição energética e o cumprimento do ODS 7. Aí eu vou ser um pouco repetitivo com o que já foi falado ao longo desses 3 dias. Basicamente, ele é pela necessidade urgente de combater as mudanças climáticas, né, e garantir o acesso universal à energia sustentável. Então, essa que é a ideia desse projeto. Então, esse projeto ele está no IEA, da USP, né, no Instituto de Estudos Avançados, por conta do ambiente multidisciplinar que lá proporciona, né. Nós temos mais 2 colegas que estão no IEA aqui, o professor Telmo e o professor Oswaldo, né, que também estão lá no IEA, né. Então lá a gente tem a cooperação entre pesquisadores, governos, empresas, comunidades, e favorece a multidisciplinariedade e a interdisciplinariedade. Então essa é uma questão fabulosa. Ainda bem que a gente teve uma diversidade de painéis muito grande, a gente já está caminhando para o último dia, para os últimos painéis, né? E que não foi falado só de tecnologias de energias renováveis, né? A transição energética, que na verdade e o ODS 7, que é o fundo, né? O grande motivador dessa conferência, o que está por trás dessa conferência, né? Ela foi abordada de forma multidisciplinar. Isso é muito bom. Sobre diversos aspectos. É só a gente ver os títulos dos painéis e os panelistas, né, e os palestrantes. Então isso é muito bom. Esse projeto lá no IEA, ele vai gerar artigos acadêmicos, né, que infelizmente o acesso é mais entre os pesquisadores, né. Eles não são para uma linguagem para o cidadão comum. Vai gerar artigos acadêmicos, né, já está gerando. Mas ele tem outras ações na parte de extensão, né? Então, na parte de pesquisa, tem coleta de dados em andamento, artigo pesquisa em andamento e tal, mas ele tem outras ações, essa sim, chegando para o cidadão, né? Chegando para as pessoas, para os jovens, para os adultos, né? Então, um dos exemplos de ação é um ciclo de seminários que chama Diálogos para o Futuro, Transição Energética e o ODS 7. Então já ocorreram 3 edições, vai ocorrer uma por mês até o final, até o mês de fevereiro, quando é a data de encerramento oficial desse projeto, né? Esse ciclo, então eu recebo pessoas que são, de alguma forma, relacionadas à energia, mas não necessariamente da área de energia. Então aí a questão multidisciplinar, né? Então, por exemplo, agora, amanhã, né, vai ter lá em São Paulo, às 2h30 da tarde, às 2h da tarde, né, eu vou receber um cientista digital, né, e ele é um especialista em inteligência artificial e em metodologias ativas de ensino. Olha que interessante, né? É uma pessoa que, por exemplo, vai falar sobre uma questão que eu estava até conversando aqui agora, o Oswaldo estava me falando, né, das nossas dores
enquanto professores, né, de fazer o aluno participar mais, ter mais voz ativa durante uma aula, né, para não ficar aquela aula tradicional onde o professor despeja conteúdo, por exemplo. Esse é um dos assuntos do painel amanhã, né? E o outro assunto é, aí sim, da área de energia, sobre consultorias, as oportunidades que a gente tem na área de consultoria energética. Isso eu estou falando só de um painel, né? São 12 ao todo. Então essas são ações, né? São ações que são de extensão, essas voltadas para divulgação científica, né? Para devolver para a sociedade o dinheiro que é investido, né? Que é a nossa responsabilidade. Então esse é o projeto principal que eu estou trabalhando nesse ano aqui. Eu tenho diversos outros projetos em andamento, né? E eu gostaria de destacar duas ações que são também de extensão, né? Depois, dando tempo, eu falo um pouco de outros aspectos da pesquisa. A primeira é uma coisa que vocês podem seguir nas redes sociais, que particularmente eu acho bastante interessante, que é a série Energia da USP, né? A série Energia da USP ela é veiculada pela Rádio USP, né? Toda sexta-feira, ao meio-dia, né? No Jornal da USP, na Rádio USP Ribeirão Preto, edição regional, e depois ele vai para a Rádio USP São Paulo e para o Jornal da USP, fica disponível no mesmo dia, né? Então, ó, a série Energia tem um título, né? E aí eu sou engenheiro, né? Então eu não tenho muita habilidade com texto, mas os jornalistas têm, né? Então a série Energia analisa o cenário da matriz energética na transição para energia sustentável com adoção cada vez maior de fontes renováveis. A proposta é informar e orientar o cidadão sobre as melhores práticas a serem adotadas no consumo diário de energia. Fala tudo sobre energia, qualquer assunto, inclusive aceitando sugestões, né? Então, depois vocês podem me adicionar no LinkedIn, lá tem todos os meus contatos, né? Através do meu nome, e tem o link lá na bio lá para a série Energia da USP, né? Então a gente aceita, e às vezes chega, né? Sugestões, chega opiniões, né? Para a gente poder direcionar os programas. Essa é a ideia, né? E falar de energia de uma forma não complicada, né? Então, assim, de uma forma que as pessoas possam entender, porque afinal de contas todos usam energia, né? E a partir do momento que a gente considera que todos usam energia, é muito importante que todos tenham, os usuários, tenham uma ideia, nem que seja mínima, dos aspectos da energia, se a energia é renovável ou não, se é perigosa. Então, por exemplo, nesse aspecto de ser perigosa, todo ano a gente tem pelo menos um episódio falando sobre segurança em energia. Então a gente foi premiado com menção honrosa no Prêmio Abracopel, da Associação Brasileira sobre os cuidados né, com energia elétrica. Foi premiado 2 anos seguidos, o ano passado e esse ano, com menção honrosa, em episódios dessa série. Essa semana aqui, na sexta-feira, vai sair um episódio falando sobre segurança elétrica, né, sobre segurança em instalações elétricas e painéis e instalações fotovoltaicas em áreas alagadas, né? Então a gente acompanha o dia a dia, né? A ideia é acompanhar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, seja em nível local, em nível regional, mas principalmente em nível nacional, né? O que está acontecendo no Brasil e trazer experiências de fora do Brasil também, para poder passar para as pessoas, né, para os consumidores de energia elétrica, noções sobre energia, né? Conscientizar o cidadão para que ele tenha lugar de fala, né, e possa depois poder, por exemplo, como a gente comentou em outros painéis, e eu vi gente falando, poder cobrar dos nossos legisladores, dos nossos governantes, dos nossos representantes, e até mesmo da própria academia, né, ações relacionadas à energia e transição energética. O fundo dessa série também é a questão da transição energética e o ODS 7. Essa série ela começou em 2001, né? Começou em 2001. Quando foi o ano passado, eu coordeno essa série, né? Quando foi o ano passado, veio um convite
aí da USP mesmo, né, para produzir um boletim que chama Boletim Energia Sustentável. É um podcast, né, com uma outra linguagem, né? E esse ele é veiculado também pela Rádio USP, né? Mas esse fica no Jornal da USP também, direto. E esse é quinzenal. Ele vai ao ar às terças-feiras, às 8h30 da manhã, né? Então, como eu falei para vocês, né, os jornalistas escreveram um título bacana aqui, né? Então, o Boletim Energia Sustentável busca mostrar alternativas de consumo de energia que agridam menos o meio ambiente. Opa, espera aí. Né? Então, nós estamos começando a dar uma direcionada no tema. Né? Então, é uma iniciativa, né, da Rádio USP, do Serviço de Comunicação Social, do Jornal da USP, e junto comigo, que estou coordenando. Né? Então, esse podcast ele fala sobre alguns aspectos também relacionados à transição energética, só que esse mais voltado, né, para a questão da relação da energia com o meio ambiente. Né? Então, esse boletim, né, ele vai fazer agora em agosto 1 ano. Ele é novo, né? Tem poucos episódios. Também lá na capa do Jornal da USP, vocês entrando no Jornal da USP, indo na parte de podcasts lá, ou acessando no meu LinkedIn a bio lá, vocês encontram o link direto para ele. Né? Então tem episódio novo a cada 15 dias. Nós já tivemos, imaginem, né? A ideia é que produza alguma coisa de impacto. Né? Assim a gente espera dos artigos acadêmicos, que sejam muito citados, e assim a gente espera das ações de extensão. Alguma coisa que de fato vá valer a pena e vai influenciar pessoas. Então a gente recebe críticas, sugestões, né? Ainda bem que são mais sugestões, né? Mas é interessante que a gente recebe críticas, né? Um exemplo de crítica, por exemplo, aconteceu da gente receber uma crítica quando a gente falou de energia eólica. Olha que interessante. Um assunto que foi discutido aqui em mais de um painel, né? Em mais de um painel, a questão dos ruídos, né? Para as comunidades que estão próximas. Olha que interessante. Então a gente respondeu, né? E de fato a pessoa tem razão, porque acontece isso mesmo, principalmente nos empreendimentos mais antigos. Hoje, como a gente viu inclusive no painel anterior aqui, e nós vimos em outros painéis também, tem a questão do aspecto social. Você já não vai aprovar um projeto se não tiver a aceitação da comunidade local. Interessante, né? Super importante, né? ODS 7, energia limpa e acessível para todos. Né? Então, veja, aí a gente respondeu a pessoa e fez um episódio falando sobre isso. Né? Fez um episódio falando sobre isso. Né? Enfim, e aí depois, num outro momento, eu falo sobre o grupo de pesquisa, é o Future Energy, né? Que é o nosso grupo de pesquisa lá, que tem vários alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, graduação, enfim. E depois alguns outros projetos de pesquisa. Mas acho que, eu não sei se eu me alonguei muito no tempo, mas tá bom. Então, obrigado. Gratidão, professor. Como é incrível como o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo dá essa oportunidade, né, para que a gente, de forma interdisciplinar e multidisciplinar, você é da engenharia, o colega Oswaldo é físico, eu sou do direito e das ciências sociais, então para vocês verem, saber que a gente precisa, né, fazer esse estudo e de forma interdisciplinar, e a Universidade de São Paulo, por meio do Instituto de Estudos Avançados, dá essa possibilidade da gente ir além da parte de ensino, pesquisa e extensão. Né? A gente vai extramuros também. Também é uma oportunidade de vocês conhecerem o Instituto, que é um dos co-realizadores da CITER. Conseguimos, via direção do Instituto de Estudos Avançados, porque a atual diretora é a professora Roseli de Deus, o vice-diretor é o professor Marcos Buqueride, que toparam participar como co-realizadores deste grande evento que é a CITER. Bom, passo a palavra ao professor Souza Santos para poder fazer proferir as suas palavras. Professor, por favor. Obrigado, Thelmo. Bom dia, Fernando, Ricardo, Oswaldo, Albimec.
Eu sou professor do Instituto Federal do Piauí, do campus Zé de Freitas. Desde 2017 sou diretor-geral do campus. E de 2019 a gente começou a desenvolver projeto utilizando energia renovável. E quando o Fernando coloca que a academia, a gente produz muitos artigos, né? E para quem são esses artigos? Né? Às vezes são muito engavetados, com um produto muito bom para a sociedade. Aí eu entro na fala aí do Ricardo, porque a gente tem que desenvolver projeto para o povo, e principalmente aquele povo que necessita, para que ele possa produzir alimento e às vezes produzir a própria água para que ele possa beber uma água potável. E desde 2019, o Instituto Federal, juntamente com a Universidade Federal do Piauí, a gente desenvolveu um projeto pioneiro no estado, que é o Canindé Solar. É levar energia renovável, né, principalmente fotovoltaica, para que a gente pudesse produzir, né, ou bombear água de poço para as famílias que não tinham energia elétrica. Então, quando a gente começou a desenvolver o projeto, né, o BMEC, a gente começou a mudar o cenário das famílias, tanto na produção, porque em José de Freitas é uma cidade próxima a Teresina, que é a capital do estado, 40 quilômetros, mas nós lá temos muitas localidades que não têm energia elétrica. Então, essas famílias, elas dividem a água com os animais. Você imagine você dividir a água com os animais, né, onde você não tem o mínimo, que é uma água potável. E assim a gente começou a implantar o primeiro sistema de energia fotovoltaica para bombear essa água, e a gente promoveu não só a questão do bem-estar da família, mas sim a geração de renda, onde a gente integrou, né, esse bombeamento com a produção, tanto animal como vegetal. Isso fortaleceu o projeto, que hoje já chega a mais de 22 comunidades que são beneficiadas, e que a gente começa a mudar a tipologia de agricultor familiar, porque o agricultor familiar é aquele que ele produz para o consumo próprio. Aí vem o produtor que ele já pensa o quê? No mercado. E hoje nós temos já o empreendedor rural, que ele analisa o mercado para ele produzir. O que é que o mercado necessita nesse momento que eu preciso produzir? Então nós estamos mudando a tipologia para que eles possam ser um empreendedor do seu próprio negócio. Então o Instituto Federal, juntamente com a universidade, ele está transformando, né, vida por meio de quê? Das energias renováveis. E principalmente da solar, porque nosso sol aqui é rico, né? Vocês percebem o Nordeste em si. E o que eu percebo é que uma conferência dessa tinha que ter muitos produtores aqui, porque aqui tem tanta startup massa, de baixo custo, tecnologia e inovação, que eles possam adquirir futuramente. Então, esses estudantes que estão aqui, os estudantes estão de parabéns, porque vocês estão vendo muita coisa inovadora, né, que vocês possam pegar essa informação, entrar em contato com os responsáveis, né, os autores, para que vocês possam levar para suas comunidades. Ó, nós temos alunos aqui de Paulistana. Paulistana fica 500 quilômetros aqui da capital. Então, eu digo para vocês que as parcerias entre as instituições privada, pública, né, ela tem como, né, mudar a realidade da sociedade. Eu quero dizer que minha formação é ciência da computação, o mestrado e doutorado eu fiz em zootecnia. Por que em zootecnia? Porque eu quis levar, né, aquilo que eu aprendi na academia, que foi a inteligência artificial, e aplicar em animais. Porque hoje nós temos que pensar bem muito na sustentabilidade. E o bem-estar animal tem que estar incluído. Então eu desenvolvo projetos, software, onde você captura a imagem do animal e você já prediz o peso desse animal e sabe quem é aquele animal. Então isso já tem mudado, já tem dado premiações para nós. A minha dissertação em 2021 foi a melhor do Nordeste, nessa área de implementação, utilizando o animal que é mais criado no Nordeste, que é a galinha. Entendeu? Então a gente fica feliz em poder contribuir. Aí sim. Porque o que nós identificávamos nas comunidades, para que o produtor pudesse predizer o peso dela, tinha que correr atrás, tinha que pegar, colocar em gaiola. Para saber se ela estava no pé de postura, tinha que trancar em gaiola.
entendeu? Então, ele deixar o animal estressado, poderia ele ele ter um problema psicológico e nem mais ter o processo de postura regular. Então, hoje não, com o aplicativo ele tira a foto, identifica o animal e ele sabe o peso dele e diz assim, ó, no período tal eu sei se é animal que está pondo ou não. Então, isso é tecnologia, né, isso é inovação e de baixo custo, porque é gratuito, entendeu? Então, isso que a academia ela tem que desenvolver. Projeto que chega a quem precisa. Nós temos que matar a fome do povo. E nosso povo tem fome, viu, pessoal? Mas é fome de aprender. É por isso que os projetos, os artigos, ele tem que sair e chegar numa linguagem, como o Ricardo falou, e como o Fernando falou, uma linguagem que o produtor entenda. Porque quem vai produzir é ele. Nós vamos só consumir. Tudo ok? Obrigado aí. Que incrível, professor. É isso que a gente precisa quando das pesquisas, que essas pesquisas elas de fato tragam um produto e que esse produto traga para a sociedade, para a comunidade. Eu não sabia que o estado do Piauí, né, tem essa questão com a galinha, não tinha esse conhecimento, é muito interessante. E como é que você cria um produto e que isso, de uma certa forma, ajuda não só ao conhecimento, mas ao bem-estar do animal também, aí aplicando as questões animais. Incrível. Bom, passo a palavra ao Oswaldo para que ele possa trazer... Ah, tá com o microfone aí. Por favor, Oswaldo. Bem, bom dia, acho que é bom dia ainda, né, a todas e a todos e a todos. É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite do CITER, queria parabenizar a presença de todas e todos aqui, também aqueles que nos ouvem pela internet, né, e antes de começar, eu queria perguntar para a audiência, vocês sabem que dia que é hoje? Por que hoje é um dia especial? Não, vocês não podem, pô, vocês não. Pô, pergunto para a audiência. Beleza. Beleza. Gente, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, vocês são especiais porque vocês resolveram estar aqui, junto a nós, né? Então, quero parabenizar a todos e a todas, né? Porque a gente precisa ritualizar isso, viu, Thelma? Precisamos reforçar isso sempre, né? Mas eu queria chamar assim, um pouco, talvez dar um caráter um pouco mais, eu diria, analítico para a questão da implementação dos ODS, né? Porque é o seguinte, a gente precisa entender o que é a Agenda 2030. Né? A Agenda 2030 não é um conjunto de frases, né, de boa intenção. Né? Vocês sabem a origem da Agenda 2030? A Agenda 2030 teve origem nos ODMs, dos 8 ODMs, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foram estabelecidos lá em 2000. Mas foi um processo com participação e adesão dos países, né? Mas foi um processo, a gente poderia dizer assim, grosso modo, foi elaborado em termos de objetivos e metas de cima para baixo por altos executivos dos governos, né, de Estado. Né? E isso teve um desempenho restrito, né? E depois, lá para 2012, se começou a discutir a renovação disso, e se convencionou chamar a discussão em torno da Agenda 2030, não é? E esse foi um processo muito árduo, esse foi um processo que a gente pode dizer, grosso modo, de baixo para cima, porque teve muita participação de todas as instituições nacionais, de todos os países signatários. E foi com isso, com uma árdua negociação, o que entra, o que não entra, o que pode, o que não pode, o que é importante, o que não é importante, que se chegou nos 17 ODS, nas 168 metas e 221 indicadores, se não me engano. Né? Então, assim, como a agenda ela foi construída, no final das contas, com os compromissos nacionalmente determinados, os NDCs, cada país escolheu como é que vai aplicar isso. Né? Como é que a Agenda 2030 e aqueles 17 ODS e as respectivas metas seriam aplicadas aqui no Brasil. E aqui no Brasil, então, se formou um grupo vinculado à Presidência da República, na ocasião, e esse grupo convidou
o IPEA, que fez um estudo de cada meta, e essas 168 metas viraram 171 metas. Foram acrescentadas algumas metas foram alteradas, porque não cabia muito aqui no Brasil, devido à situação tropical nossa, extensão territorial também, né? E foram acrescentadas também algumas metas, certo? Então, se a gente não tivesse entre os ODS, né, o ODS 7, na verdade, ele estaria considerado dentre as outras metas. Por quê? Porque o ODS 7 tem a ver com todas as outras metas, basicamente. Tá? Como o colega colocou aqui, né, alimento, né, ODS 3. O ODS 3 tem a ver com energia, assim como o ODS 6, que é a água, tem a ver com energia. Certo? Então, assim, a gente tem uma sinergia muito grande entre a questão da água, a questão dos alimentos e a questão da energia. Se a gente não falasse de energia, a gente estaria considerando isso quando a gente estivesse discutindo alimentos. Certo? Então, eu acrescentaria alguns outros ODS de forte conexão com o ODS 7. Eu acrescentaria o ODS 1, não é por uma questão de prioridade, mas ele é o primeiro, é a fome, é a questão da pobreza, né? Pobreza, da fome de alimentos, mas a pobreza é o ODS 1. Né? Eu citaria também o ODS 11, que é sustentabilidade urbana, e eu acrescentaria o ODS 13, que é mudanças climáticas. Tá bom? Então, apenas para contextualizar, tá bom? A gente faz uma avaliação do desempenho de cada ODS, tem várias ferramentas na internet, vocês podem acessar, que estabelece assim, por cidade, como é que a cidade está em cada uma das metas. Isso existe, são ferramentas públicas, o SESC tem uma, né? E a própria ONU, ela faz o acompanhamento desses ODS, dessas metas. Porque, assim, cada ODS, no país signatário, ele tem um indicador que o país determinou, e esse indicador, ele é bem claro no que diz respeito a quem mede e como é que ele é analisado. Então, assim, não é uma ideia jogada, né? As metas, elas têm indicadores para você decidir. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Retroagiu, não avançou, está parado. Isso é possível medir, gente. Tem indicadores, tá bom? Então, para contextualizar, acho que isso é importante. A gente teve um apagão de dados de 2018 a 2022, né? Então, a ONU ela ficou meio sem dados brasileiros. Se você acessar lá o site da ONU, que mede o atingimento, o desempenho dos ODS para o Brasil, vocês vão ver lá que está on track. Quer dizer, está sendo avaliado. A gente teve um apagão de dados, acho que vocês devem imaginar por quê. Né? E em 2013, o Ministério do Meio Ambiente convocou, elaborou uma comissão que, com a presença da iniciativa das ONGs e de todo o setor organizado, né, elaborou um relatório com base nos dados disponíveis. Não eram os dados dos indicadores, com base nos dados disponíveis. Gente, é o único relatório atual que foi feito em 2023, com dados obtidos até 2022. Vamos lembrar, 2022 a gente teve uma época de extremo calor, muita seca, a gente ligou as térmicas no Brasil. O que aconteceu com as emissões brasileiras? Certo? Isso foi capturado nos indicadores. Não é? Então, é importante a gente ter essa ideia. Se vocês puderem consultar, eu recomendo, é o relatório Luz, que está lá no site da Agenda 2030 do Governo Federal. Tá bom? Vou dizer aqui para vocês. Né? Nós temos, para o ODS 7, nós temos 5 metas. Tá bom? 3 metas são finalísticas, tem a ver diretamente com o ODS 7. Só para alinhar, né, eu queria repetir de forma muito clara o que é o ODS 7. Porque assim, não é só energia renovável, tá bom? É assim, ó, assegurar acesso confiável, sustentável, moderno
e a preço acessível, né, a energia para todas as pessoas. Então, assim, não é trivial isso, né? Vamos lembrar que tem estado no Brasil que não está no SIM, não está no Sistema Interligado Nacional. A gente compra energia de outro país, né? Então, bem, gente, assim, ó, a gente não está bem na foto, tá bom? ODS 7 no Brasil, com dados até 2002, retrocesso. Só teve uma meta que não teve retrocesso, mas ela está ameaçada. Percebe? Então, assim, estamos falando dos progressos, gente, até 2002, estou falando do Brasil, tá? Eu acho que Piauí tem uma história um pouco diferente, precisa ser considerado, né? Mas Brasil, nós estamos ruim pra caramba na foto, tá? Então, considerando, né, que o painel é sobre isso, né, eu acho que era importante dizer, tá bom? Mas a Agenda 2030, como eu falei, ela é uma ferramenta de trabalho, né? Ela é uma ferramenta de trabalho para o governo federal regular as ações no nível federal. Ela também é uma ferramenta estadual e ela é uma ferramenta municipal. Eu diria até que a gente deveria falar em Agenda Brasil 2030, Agenda Piauí 2030, Agenda Rio de Janeiro 2030, Agenda São Paulo 2030, né? E Agenda Teresina 2030. A gente precisa saber localizar os ODS, a gente precisa saber onde é que os ODS são realizados, como é que você persegue as metas dos ODS. Então, é aquela velha história, é pensar globalmente e agir localmente. Qual que é a menor instância de governança local que você tem? É o município. Então, é no município que você resolve grande parte dos problemas, né? Assim, tem uma questão interessante, que eu acho que esse esforço de trazer a Agenda 2030 para uma ferramenta que é obrigatória para todos os municípios no Brasil, que é o Plano Diretor Municipal. Essa é uma saída, inclusive, né, a gente vai comentar depois, para a questão dos ODS, né, para a gente melhorar isso, né? Mas, hoje em dia, a gente vem acrescentando outras dimensões para o conceito de sustentabilidade. A gente começou a discutir a Agenda 2030 pensando, né, só em 3 pilares da sustentabilidade, né? Não vou perguntar para o auditório, para não estender, mas já vou dizendo. Ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo, e a gente está acrescentando agora, devido às dificuldades e ao aspecto prático da implementação dos ODS, a gente está acrescentando mais 2, que é culturalmente diverso e politicamente participativo. São essas 2 dimensões que a gente está procurando acrescentar quando a gente planeja localmente o atingimento das metas locais. A gente precisa de metas locais. A gente não pode olhar para os ODS e falar, isso é nacional, se viram lá. Não. São questões locais, né? Como o professor colocou aqui. Depois tem mais coisas para falar, vou deixar, mas assim, só para dar uma dica aqui, né? Professor Ricardo, tem alguns trabalhos que estabelecem, ainda que a Agenda 2030, os 17 ODS, aparentemente não tem a ver um com o outro, tem muito a ver um com o outro. É imbricado, né? Tem vários trabalhos que estudaram essa dependência, por exemplo, qual ODS depende mais do outro, qual ODS ele é mais dinâmico, vamos dizer, ele é mais importante no sentido de que ele dinamiza melhor a Agenda 2030, né? Alguém imagina qual é aquele ODS que, sem ele, a gente não parte para nada? Imagina. Que é o ODS eixo, né? Nós temos o ODS educação, eixo, né? Educação. Então, assim, professor, vocês estão sentados numa solução. Vocês estão sentados numa solução, sei que vocês estão fazendo. Mas, assim, a educação, até numa análise heurística que a gente pode fazer, de dependência entre os ODS, analisando a dependência entre as metas, sem a educação você não avança para os demais, né? Então é a base da gente melhorar esse desempenho sofrível dos ODS. Fico por aqui, depois tem mais coisa para falar. Gratidão, Oswaldo. É interessante você trazer
no próprio tema do painel, né, que é progresso na implementação dos ODS, e sobretudo o ODS 7, é importante você trazer essa realidade, porque a gente precisa saber que o ODS 7 está pedindo ajuda, né? Está pedindo socorro, está clamando aí para que nós possamos dar uma força aí para que ele saia dessa escala de ameaçado, né, em algumas metas, e de regressão nas outras metas. Então a gente precisa olhar com carinho para o ODS 7, e é muito interessante isso que você traz, porque essa juventude está com essa missão aí, dessa reversão de que há progresso sim na implementação dos ODS, mas o ODS 7 ele requer o maior cuidado. Gratidão, viu, Oswaldo? Professor Bemek, por favor. Então, bom dia a todos e a todas. Eu não estou ouvindo o bom dia de vocês ainda. Vamos animar. Eu sei que não almoçaram ainda, vamos dar uma animada. Bom dia, gente. Isso. Então, eu queria primeiro que vocês, como a gente não tem imagens aqui, queria que vocês viajassem, né? Quem é de Paulistana já sabe o cotidiano, mas para quem não conhece o semiárido, eu queria que vocês visualizassem vocês no meio do sertão, no meio da Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, onde vive 23 milhões de pessoas, tá? Onde o Brasil e o mundo ainda não conhecem. Eu queria que vocês visualizassem, ouvindo Luiz Gonzaga no baião, no nosso hino do Nordeste, no nosso hino brasileiro, não é? Asa Branca, que fala um pouco de toda essa riqueza que a gente tem cultural no nosso sertão. Visualizem, mentalizem isso, e a partir de agora eu queria dialogar com vocês, falando diretamente para os alunos que estão vindo, né, lá de Paulistana, a professora, né, toda a equipe, né, os alunos aqui da nossa Liga Acadêmica de Energia Solar, né, enfim, todos que estão aqui presentes, vindo de diversos estados, especialistas de alto gabarito, né, fiquei aqui, né, sabendo, pensando aqui o que é que nós estamos fazendo aqui, né, enfim, mas eu acho que o Piauí está aqui, não é à toa. Eu acho que uma primeira crítica que eu queria fazer, que a gente está em um momento, e a gente precisa fazer uma crítica bem rápida aqui, que a gente faltou uma mulher aqui na mesa, né? Eu acho que a gente tem tantas mulheres, um dos ODS fala sobre isso, acho que faltou isso. Mas, voltando à história, eu, enquanto estudante, né, mais ou menos da idade de vocês, né, não vou nem falar para não entregar, eu estava viajando da minha cidade, em Oeiras, uma cidadezinha de 37 mil habitantes, né, indo para a casa dos meus avós, na zona rural do município de Floresta do Piauí, viajando, né, naquele tempo era o pau de arara mesmo, não nego, já andei de pau de arara, o Santos já deve ter andado, muitos de vocês talvez tenham andado, ou se não, os pais, os avós. Então, o pau de arara é o quê? Aquele veículo, né, enfim, de forma rudimentar, e eu indo para casa dos meus avós, porque minhas férias, os amigos que tinham dinheiro iam para a praia, e eu vim descobrir o que é praia já com 18 anos de idade. E eu ia para onde? Para a zona rural, lá apontar meus avós, né? E observei uma placa, um negócio reluzente de energia solar. Depois foi que eu vim descobrir. E aí eu, poxa, o que é aquilo? Aí eu fui investigar. E não deixem matar a curiosidade de vocês. Vão criticar vocês, mas não deixem, porque isso é o que nos move. Então, sejamos curiosos e perguntem, e vão atrás. Aí eu fui, Oswaldo, perguntar. Aí me falaram, olha, aquilo ali é um painel solar. Eu, poxa, que legal. E o que é que ele faz? Ele bombeia a água do chão. Eu falei, poxa, estava indo para lá no meio de uma secura imensa. Não sei se vocês já visualizaram, mentalize o que eu falei no início. Lá, aquela cena mesmo clássica, que não é a nossa realidade, viu, gente? Aquela terra rachada não é, aquele é só um pequeno momento. Chove muito na nossa região, só que é mal distribuído. E aí eu estava visualizando, né, e acompanhava meus tios com um jumentinho, com 2 ancas do lado, para ir buscar água. Aquilo ali, para mim, era uma brincadeira. Depois ele chegava, pegava água com péssima qualidade, do barreiro, junto, né, com os animais. E aí depois ele cortava o mandacaru, né, o nosso cacto, queimava o espinho para dar para o gado. E aquilo ali, assim, eu não percebia, mas eu estava vivendo, né, aquilo que lá nos sertões, né, que nossos escritores de maior magnitude falavam que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E meus tios ali ainda hoje estão lá na lida como fortes, como guerreiros, como sobreviventes dessas mudanças climáticas que nos acometem. E aí eu vivenciando aquilo, eu, poxa, vou pesquisar sobre isso.
Então, fiz um curso de física aqui, né, tô com 2 colegas que estudaram junto comigo, né, hoje professores, né, o Antônio e o professor Alexandre aqui. Fizemos o curso de física com muita dificuldade, né, viramos noites, a maior dificuldade. Ninguém falava de energia solar aqui. Fui para São Paulo, fiz mestrado, doutorado na Universidade Federal do ABC, né, meu orientador peruano. Enfim, de lá para cá a gente estudou o Sol, né, fizemos várias ações. Minha pesquisa de mestrado foi para diagnosticar sobre as barreiras e potencialidades da energia solar no Piauí, inclusive tem um livro disponível. Tá? Depois, quem quiser, acessem lá, @piauí.solar no Instagram e entrem em contato com a gente, que a gente manda disponível para vocês o PDF desse livro. Depois, na pesquisa de doutorado, fui investigar a questão do bombeamento de água. Além de estudar, nós fomos para a prática, né? Minha co-orientadora da USP, a professora Cristina Fedrizzi, né, na qual tenho um carinho muito especial. E nós conseguimos convencer a USP a doar um equipamento pioneiro no Piauí de bombear a água do subsolo utilizando conversor de frequência. E aí tínhamos módulos, não sei se vocês já ouviram falar, mas existia um programa antes do Luz para Todos chamado PRODEEM, Programa Energético Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios. Qual era o objetivo? Levar energia solar lá para aquela edificação, bombear água, enfim. Foi uma oportunidade, 94 até 97, foram instalados 500 e tantos sistemas aqui no Piauí, pouca gente sabe. Enfim, revitalizamos esse sistema, colocamos esse sistema para funcionar, né? Tá lá disponível também no @piauí.solar, vídeos lá da região, que isso que é importante, como a gente não tem imagem, depois eu quero que vocês visualizem e acompanhem com a gente esse movimento e essa paixão, né? O nosso colega falou da paixão, nós temos uma paixão, nós temos um amor, né? Desse nosso astro-rei, né, que tanto nos ilumina, né, e que muitas vezes, como o poeta já diz, o sol que castiga, mas é o mesmo sol que gera vida. E aí, acelerando mais um pouquinho, nós conseguimos submeter um projeto, né, aprovamos no Senado, para a então senadora Regina Souza, nos deu uma oportunidade de uma emenda parlamentar, levamos para 10 comunidades do Piauí, né? O Piauí é bem extenso, então começou lá, o professor Santos mencionou, Canindé solar por quê? Porque nós temos um território chamado Vale do Rio Canindé. Tá? Implantamos 10. Graças a esse projeto, 10 sistemas para a comunidade, lá para o homem, para a mulher do campo, né? Produzir, né? Com água. Aí nós conseguimos um prêmio das Nações Unidas. Olha que legal, a gente nem sabia que a gente podia concorrer, né? Aí o professor Marcos, né, um dos coordenadores desse projeto juntamente comigo, ele se inscreveu, ganhamos um prêmio, R$100 mil. Olha a diferença na vida de muitas pessoas. Levamos para mais 11 comunidades, isso totalizando aí centenas de pessoas, né? Enfim, fizemos um projeto também de escolas, no outro momento eu vou falar mais sobre esse, que escolheu uma escola rural, onde a gente integrou ao longo de um ano letivo a temática Sol Luz do Sertão, como integradora de todo o município de Oeiras, tratando sobre isso aqui, inclusive saiu depois um cordel, que ao final me permitiu, vou declamar uns versos. Enfim, tudo isso para dizer, gente, que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles estão aí, não é? Claro, a gente tem que mostrar, né, lá em vários estandes, inclusive recomendo depois vocês irem no estande da UFP, nós temos os cubos dos ODS para tirar foto, para registrar, para a gente vivenciar localmente, mas a gente tem que ir para a prática e levar para o homem, para a mulher do campo, levar para quem precisa, porque o desenvolvimento, como já dizia o Amartya Sen, não é o crescimento econômico totalmente, aquela ideia de progresso não existe, gente. Não existe dizer que eu vou implantar grandes usinas, hidrogênio verde, tudo em uma maravilha. Se eu não lembrar da dona Josefina, do seu Raimundo, que está ali do lado, né, vendo o tão famoso progresso e o desenvolvimento que é bom, que envolve educação, que envolve qualidade de vida, se essas populações, se todos nós não estivermos, não é desenvolvimento. Tá? Então, gostaria de convidá-lo, não quero me aprofundar mais, mas
na próxima fala, eu tenho uma ação nova que eu queria convidá-los a participar conosco, que a gente vai lançar aqui, e falar também sobre o nosso cordel. Obrigado. Desculpa ter prolongado um pouco mais, mas é a paixão que nós temos. Sensacional, professor. Gratidão. É muito importante você trazer essa sua experiência, que para os jovens que estão nos assistindo, que sonham, e que esse sonho é possível de se concretizar, e não só do sonho, trazer também um ar de esperança, que isso também a Citer está proporcionando por meio desses painéis e por meio de um evento que está discutindo de uma forma interdisciplinar uma questão mais do que relevante, que é o envolvimento também, inclusão do ODS 7, que é a energia limpa e acessível. Eu acredito que a gente poderia abrir para as perguntas, e aí eu já adianto que aí a gente pode encerrar o painel você proclamando o cordel, que será maravilhoso. Eu agradeço, porque, olha, um bom cordel é sempre maravilhoso a gente escutá-lo. Tá bem, professor? Bom, perguntas? Como é que nós estamos? Jovens, dúvidas, perguntas? A bola está com vocês. Né, Ricardo? Passamos a bola para vocês e aí o Gabriel está com o microfone. Tá bem? Bom, então acho que a gente pode fazer uma rodada para a gente já encaminhando para o encerramento, e aí eu tenho uma pergunta, né? Então, já para a gente ir finalizando, então a minha pergunta é: qual seria o principal desafio, qual seria a chave, né, para que haja de fato um progresso na implementação dos ODS relacionados a energias renováveis? Podemos começar com o Ricardo e aí fazendo aí esse bate-bola, e aí depois a gente passa a bola para o professor Albermark para ele marcar o gol aí, proferindo aí um cordel. Gratidão. Eu ainda estou com o Luiz Gonzaga aqui, sentindo, né? É muito especial a gente estar aqui, e gratidão por todos terem falado aqui com muita inspiração. Me enche de esperança, é isso que a gente estava falando. E tem que voltar para o Piauí. A gente veio, eu e Marcos, né, viemos do Rio, de Brasília, 3 dias antes da Citer, para conhecer mais o Piauí. Né, a gente está conhecendo mais agora, né, através da Citer, então a gente tem que voltar aqui e trocar. E como a gente falou, o professor Oswaldo bem disse também, a gente está falando aqui para um público que tem uma noção, ou que é expert, mas a grande maioria de milhões e milhões de brasileiros, né, e brasileiras, se a gente fala dos ODS, o que é isso? De que forma a gente entra dentro, né, dentro do sentimento, como você bem falou, professor, da população? E aí eu já falei dos eixos, né, que tem arte, cultura, ciência e tecnologia, e a gente pesquisou formas lúdicas. É muito legal estar aqui falando com vocês da academia, né, que estão ali implementando projetos no campo, sabe? Isso me inspira demais para a gente pensar o que impacta muito. E aí a gente chegou com a fórmula do futebol, do esporte. Que aí eu vou falar um pouquinho dessa solução. Eu vi várias soluções aqui, que entra muito no ODS 7, que eu deixei para o finalzinho para complementar um pouco mais. E aí, visitando países, conectando, né? Eu também tenho uma trajetória um pouco do mundo do futebol, né? A gente foi na Premier League e nas ligas inglesas, da primeira à quarta divisão. E a gente viu que tem um movimento chamado Green Football Weekend, né? O movimento fim de semana verde do futebol. Por que fim de semana? Porque acontecem jogos no fim de semana, e é um movimento de 3 semanas, onde o Manchester United, o Arsenal, o Tottenham, todos os clubes param para falar sobre a temática da sustentabilidade, dos ODS, e levar para todas as escolas do Reino Unido um toolkit, né? Um kit de ferramenta, falando dos ODS, e associando algo que é tão distante, que entra o lado da educação, com o futebol. Porque aí é aquilo que a gente conversa. Se você chega na rua hoje, num dia tão especial, e fala com a população, sabe que dia é hoje? Ah, legal. E aí, o Mengão? Quanto foi o jogo do Timão com o Palmeiras? E peraí. Então, isso para. E aí, eu trouxe aqui uma camisa
que agrada. Temos paulistas aqui, não sei se são todos corintianos ou palmeirenses ou não, mas sei que tem um palmeirense aqui, pelo menos. Tem as cores dos dois times, né? Mas essa equipe aqui é o Forest Green Rovers. Vou ver a data aqui. De 1889. O clube recentemente foi campeão da 4ª divisão inglesa, né? Que é o 4ª divisão é um nível absurdo assim de estrutura, feita de bambu, camisa sustentável, e é o primeiro clube vegano do mundo. Imagina no nosso futebol brasileiro um clube vegano, né? Então, o primeiro clube vegano do mundo. A gente esteve lá no final do ano, comprovou um delicioso estrogonofe de cogumelo com um bolo de chocolate vegano. E a gente viu tudo que está no entorno do espetáculo chamado futebol. Tem trilhas de educação ambiental em volta do estádio. Os resíduos do jogo vão ser processados e tratados e viram adubo fertilizante para o gramado. E tem um plano de construir o estádio mais sustentável do mundo, todo feito de madeira tratada, para 5 mil, e o clube indo bem, com potencial de progredir para 10 mil o estádio. Numa cidade que a gente falou local, né? O local, de 6 mil habitantes. E o time foi campeão da 4ª divisão com esse exemplo. E o patrocinador é o Ecotricity, que é uma empresa de energia renovável, de geração de energia. O que essa empresa faz? Ela dialoga com as escolas, com as comunidades, e tem um clube de futebol. Impressionantemente, a gente esteve com o dono, né, uma empresa que gera bilhões por ano, é bem interessante. A gente falando, né, poxa, o dono, né, a gente ficou horas assistindo o jogo, né, a qualidade, não vou nem comentar aqui, mas a qualidade toda do espetáculo foi sensacional. E aí ele falou, o importante para a gente é a sustentabilidade, é promover a causa. E aí a gente, como brasileiro, caramba, ele não falou de futebol aqui. Ele falou de sustentabilidade, educação ambiental, promoção da energia limpa. Eu falei, caramba. Eu estava nessa ocasião com um parceiro meu do Fluminense, tinha ganho a Libertadores e tal. Eu falei, ele não fez nenhuma menção no momento. Vamos promover um intercâmbio de jogadores e tal. Essa plataforma aqui é para promover energias renováveis, ODS 7, que aí entra no Brasil, e eu gostaria muito de contar com vocês pós-painel, para ver como que a gente consegue chegar no povo, e trazer, e trabalhar, e desenvolver. E aí eu achei isso genial. Então existe um clube vegano, reconhecido pelas Nações Unidas, pela FIFA. Se você vê na internet, você vai ver que maravilhoso. E aonde um dos projetos principais são os embaixadores jovens do clube, que são jovens adolescentes que vão nas escolas promovendo essa filosofia. E o cara foi inteligentíssimo também, mas faz parte da cultura, filosofia, que todos os veganos do mundo torcem para o time, né? Então ganhou uma grande população de torcida, e é impressionante como você vê que é real. E aí, indo além, né, do Forest Green Rovers, que é a referência, clubes da Premier League, West Ham, entre outros, todo clube, praticamente de 4ª a 3ª divisão, tem um departamento de sustentabilidade. E aí associado com o governo e com a Liga Inglesa de Futebol, Premier League. E o que a gente tem feito? A gente viu o modelo, fez contato com os organizadores, e aí na hora, que a gente sabe muito bem o Brasil, a importância do Brasil para o planeta, então a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro, piauense, paulista, carioca, de todos os estados, que tem uma riqueza absurda, e conectar com o mundo. No primeiro ponto que a gente falou sobre, poxa, vamos levar essa ideia compartilhando no Brasil, todos e todas, porque no clube, como você bem falou, tem muitas mulheres liderando o futebol inglês, tem muitas mulheres encampando, e tem o trabalho muito forte da equidade de gênero, ODS 5. E aí o pessoal está super entusiasmado para trazer e trocar com a gente esse know-how. Então, em breve, a gente vai fazer um lançamento oficial do Green Football Brasil, que a gente ainda vai ver o nome para se adaptar ao nosso português, à nossa realidade internacional também. Já estamos promovendo eventos com os clubes do Rio de Janeiro, os 4 grandes estão com a gente. E a gente gostaria de estar falando com os outros estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Piauí, né? Então a gente quer trazer esse movimento para chamar o país como um todo,
como tem acontecido agora, infelizmente com a tragédia do sul do Brasil, mas de forma emergencial. A gente quer que essa pauta, essa temática, seja uma pauta constante e que a gente trabalhe isso com plenitude com o nosso povo brasileiro. E aí entra o ODS 4, Educação de Qualidade, que é o que junta todo mundo, de alfabetizar, de conectar e de empoderar a nossa população. Então, gostaria de finalizar falando um pouquinho dessa solução, e eu já senti várias aqui, para a gente sair daqui energizado e pensando, caramba, que legal. Pô, mas eu também sou da arte e cultura, da música. Tem movimentos que a gente está trabalhando quanto a isso. Mas eu quis ilustrar com pouco tempo que a gente tem sobre uma paixão nacional e internacional, que é o futebol. Sensacional, Ricardo. Essa do time vegano é incrível. E como também dá oportunidade de dialogar diretamente com a questão da sustentabilidade, né? E permeia todos esses ODS. Inclusive está para ser discutido o ODS 18. Né? Agora em Nova York já está para incluir. E a proposta é que esses ODS continuem, né, numa progressão, porque havendo a necessidade, que é o ODS voltado à questão do racismo, né, que eles acabaram esquecendo aí de incluir nas discussões, como o Oswaldo comentou. Então, professor Fernando, por favor. Bom, depois de tantos exemplos, né, é até difícil, né, a gente falar, comentar, né. Então, a pergunta é sobre as dificuldades, né, no progresso em relação aos ODS. Né? Eu vou falar especificamente na área de energia, do ODS 7. Muito embora nesse projeto, principalmente no que eu estou do IEA, a gente aborde a questão multidisciplinar e aí sim envolve diversos ODS, né? E também em nível local, regional, nacional, e tentando trazer dados de outros lugares do mundo, né, também para poder basear nossas ações, enfim. Na área de energia, qual tem sido o problema nos últimos anos? A questão de uma articulação que eu não queria aprofundar muito, mas em questão da política de Estado, de ter uma política de Estado. Eu falei isso num outro painel. Imagina assim, numa democracia a gente tende a ter alternância de poder, né? Então, uma hora está um grupo político, outra hora outro, né? Enfim, isso é natural, né? Em qualquer democracia, seja em nível local, em nível municipal, estadual, federal, né? Pensar uma política de nação significa que quando tiver essa alternância de poder, que a gente não interrompa os projetos. O Oswaldo citou um exemplo aí, né? De que aconteceu recentemente, né? Mas para a gente ficar atento aos legisladores, ao Poder Executivo, que estabeleçam coisas e cobrem deles a continuidade de projetos que sejam bons, né? Então, o que a gente chamaria de política de nação, né? Então, por exemplo, estabelece um projeto aqui em Teresina, por exemplo, né? Ou estadual, por exemplo. Eu conheci nesses dias alguns projetos estaduais. Que se houver alternância de poder, esse projeto continue, né? E não por uma questão de vaidade de um outro grupo político que entrar, que ele interrompa. Isso é extremamente ruim, né? Isso é extremamente ruim. Então, a dificuldade na área de energia, vocês estão vendo todo dia à noite nos jornais, né? Nos telejornais e mesmo na internet falando de transição energética. Vocês devem estar ouvindo muito falar de um assunto que chama Marco Legal, né? Tem alguns já foram, outros estão para ser, né? Marco Legal do hidrogênio, teve da solar, enfim.
como já teve de outras áreas, os atores envolvidos têm confundido seus papéis, né? E por desconhecimento e por vaidade, né? Então, o executivo tem um papel, o legislativo tem outro, a sociedade civil tem outra, as agências reguladoras têm outro. Isso está definido por lei. Todos têm o seu papel pré-determinado. Se atuarem dentro do que é determinado o seu papel, né, estabelecendo, então, as diretrizes para que se estabeleçam, por exemplo, o marco legal do hidrogênio, vamos dizer assim, que foi muito comentado aqui, o governador mesmo falou, para votar, né, do jeito que está. Olha que dificuldade, né? Porque para desenrolar isso, vamos dizer assim, o termo da palavra. E que aí os interesses pequenos, que a gente chama de jabutis, interfiram o mínimo possível, né, nessas leis, nesses marcos legais que estão sendo determinados. Bom, isso que eu estou falando, né, é em termos de ter, então, uma diretriz, vale para esse ODS, vale para outros, né, eu estou falando específico da parte de energia, e a partir do momento que a gente tem políticas de nação, aí sim a gente pode ter ações na área da educação, na área do ensino, da pesquisa, da extensão. Na educação, por exemplo, muito bem, então agora há segurança jurídica para as empresas investirem em determinado setor porque tem o marco legal. Ok. Então, que se formem, né, as pessoas para atuar, né, localmente. E aí você pode ter iniciativas locais. Imaginem que a própria instituição de ensino, né, e esse é um papel bastante importante das instituições públicas, também tem que saber dosar de uma forma que forme sem saturar o mercado. Olha que interessante. Então tudo é estratégia, tudo é planejamento, né? Só que a gente não pode ficar enrolando, a gente tem que ir agindo. Então vão tendo ações como as que foram faladas aqui no painel, né? Vão tendo ações. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, do hidrogênio. Tem vários grupos trabalhando, eles não se conversam, porque não tem uma diretriz nacional. Eles não se conversam, às vezes estão fazendo até a mesma coisa, o que significa desperdício de dinheiro e de tempo. Poderia cada um estar fazendo uma parte e juntar no todo para o desenvolvimento, né? Nós vimos aqui nos outros painéis, né, o potencial de hidrogênio. O próprio estado do Piauí tá apostando muito nisso, né? E vai ter sucesso. Mas poderia ser até mais rápido se lá em nível federal, então, a gente tivesse uma política de nação, né? Olha que interessante. Enquanto isso, nós vamos atuando, né, da maneira que é possível, né, dentro do que a gente tem de recurso, né, fazendo as ações, como foi bem explicitado aqui, fazendo as parcerias. Então, por exemplo, a Série Energia está aberta, a parceria lá com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Instituto Federal, com a Universidade Federal do Piauí, né? Então, assim, está aberta a parcerias, porque nós estamos trabalhando por um bem comum, né? E então acho que eram essas as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade aqui. Eu espero não ter falado muito energiês, né? Porque a gente acaba... eu treino muito isso e levo muita bronca dos jornalistas lá na série Energia. Então eu fui aprendendo, né? Eles foram me moldando e falaram, professor, esse termo aí não. Espera aí. Né? Então eu espero que ter conseguido fazer chegar a ideia, assim, né? E a expectativa e a esperança, né, de que as coisas de fato continuem acontecendo e cada vez mais rápidas.
porque a gente vive uma urgência climática, os sinais estão aí, né? E o mundo espera a transição energética. O Brasil ele tem um bom caminho andado, tem um potencial fantástico para ajudar na transição energética de outros países do mundo, de modo que a gente consiga angariar riquezas para o nosso país. E isso vai ser muito bom. Isso sem carbonizar, né? Então era esse o recado. Muito obrigado. Gratidão, professor Fernando. Acreditamos que esse seja o caminho mesmo. Bom, professor Souza Santos, por favor. Eu queria pegar um gancho aqui do Oswaldo, né? Quando ele puxa para a gente a questão, que dia é hoje, né, Oswaldo? Dia 5, né, de junho de 2024, dia do meio ambiente. Então essa ODS 7, ela faz uma reflexão, que a gente possa fazer reflexão, de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Né? Desmatamento, né? A não preocupação com o ambiente, com a educação ambiental. E quando o OBMEC fala, a gente hoje, o governo fala só produção de hidrogênio verde, produção de energia fotovoltaica, produção de energia eólica. E quanto a gente está desmatando para a gente produzir para os outros e deixando nosso estado perder a essência, que é a cultura de um povo que está ali localizado, às vezes há mais de 100 anos, né? Daquela fauna, daquela flora que é acabada. E cadê a recomposição, né? Para que possa chegar realmente àquela fala, até o que você fala. Qual o progresso que a gente traz com as ODS? Né? Será que a recomposição desse recurso está chegando a quem precisa, aquelas pessoas que saíram daquele local, né, que mudou totalmente a questão cultural, que às vezes foram forçadas, né, a sair porque o progresso chegou. Então engoliu eles. Ele não tinha voz, ele não tinha como mais gritar. Então é isso que a gente coloca, essa reflexão, que o que está acontecendo atualmente no Rio Grande do Sul poderá chegar até nós, se nós não tivermos essa preocupação, né, de arborizar, de cuidar do nosso ambiente, de cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, para que elas possam ter uma personalidade diferente, né, da atual, porque cada tecnologia que a gente pensa, a gente tem que pensar do que ela vai provocar à sociedade. Porque tecnologia e inovação, ela tem que sair da natureza. Ela não sai somente da mente, a gente busca da natureza. Então, a gente tem que buscar, mas de forma que a gente não agride e que futuramente a gente possa pensar nas famílias futuras e não só pensar em nós. Né? Então, é isso que a gente deixa essa mensagem do Instituto Federal do Piauí, que a gente possa se educar mais e pensar nas famílias futuras, para que nossos filhos, nossos netos vivam bem, entendeu? Porque senão o planeta está clamando, ele está gritando, né? Está chegando a posição que nós vamos ter que inventar, né, para que a gente possa consumir. Você tem ideia, já tem o ovo artificial. Por que tem o ovo artificial? É porque nós não temos muita produção desse ovo. E as pessoas precisam de proteína. Então tem que buscar ou na medicação, né, que existe a proteína, ou então a gente tem que produzir artificial para que a gente possa recompor no nosso corpo. Então isso aí é a mensagem do Instituto Federal do Piauí. Obrigado a todos, obrigado pelo evento. Gratidão, professor. Como os ODS permeiam, né, a 3 níveis, nacional, regional e local, e eu sempre fui adepto do local. Eu sempre trabalhei com municípios e pequenos territórios, e eu acredito que a transformação esteja do local, e o local levando para o regional e o regional para o nacional. Esse é o caminho que eu entendo, inclusive nos meus estudos, é essa a direção, viu, professor? Oswaldo, por favor. Muito bem. Só agregando um pouquinho, compartilhando, Thelma, você falou municipal, né? Não sei se vocês têm ideia, mas assim, se você olhar o orçamento de custeio dos municípios, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, é possível você dizer que, em média, o maior custeio é salários e encargos. O segundo maior custeio, sabe o que é? Energia. Em média. Energia para iluminação, climatização de prédios públicos, iluminação e climatização de escolas, de hospitais,
esse é um custeio absurdo do município, né? Então, por esse motivo, os municípios precisam de seus planos municipais, incorporar os ODS lá, essa é uma das saídas. Mas eu queria falar sobre a questão da gente bloquear ou evitar o aumento da desigualdade devido às novas cadeias produtivas das energias renováveis, né? Então, assim, só para dar uma ideia, né? O Piauí tem, até onde eu consegui olhar, tem cerca de 35% de pobreza, segundo os dados do IBGE. E essa pobreza está na zona rural. Olha só como é diferente a realidade de São Paulo, por exemplo, e do Brasil. No Brasil, nós temos 85% da população em área urbana. Essa área urbana ela é responsável por 60% das emissões no setor de transporte. Então, as ações locais contra as mudanças climáticas no município, nas áreas urbanas, é diferente das áreas rurais. Isso precisa ser pensado, né? Assim como, por exemplo, São Paulo, o maior estado industrial, 30% é gasto na indústria. Um setor muito difícil de você substituir, tornar eficiente. A indústria é muito difícil de você implantar energia renovável, né? Lá no sul, nós estamos reclamando muito do carvão, né? Mas o que você faz com as 30 cidades que dependem da mineração do carvão? A gente quer descarbonizar, mas o que você faz com esses 30 municípios que dependem do carvão? Lá em Santa Catarina, né? Lá na Bahia, nós temos Caetité, que é o maior produtor de urânio. Hoje em dia, mundialmente, o urânio é considerado uma energia de baixo carbono. Todo mundo hoje em dia está parando com a crítica da energia nuclear, né? Porque se pensa já, principalmente na Europa, no uso de energia nuclear. Tamanha é a pressa e a necessidade de você descarbonizar as cadeias produtivas, né? Então, São Paulo, nós temos lá um ouro nosso, que é o etanol. Piauí tem os ventos, e a energia solar, né? Piauí, mais de 95% é energia solar e eólica. E exporta 80% disso. Né? Piauí exporta 80% e gasta 20%. Então, o que eu queria dizer, assim, a mensagem a gente não pode aumentar a desigualdade com a inovação nas energias renováveis, né? E para terminar, Thelma, eu só gostaria de deixar aqui uma sugestão desse relatório, relatório Luz, né, que está lá no governo federal, sobre a avaliação do progresso dos ODS, né, e principalmente no que diz respeito ao ODS 7, né, quando a gente localiza o ODS 7, a gente encontra várias saídas, né? Só vou deixar uma aqui, que eu acho que é bem representativa do que a gente quer, do que a gente busca e do que a gente acredita enquanto agentes do ensino, né? Uma sugestão que é promover políticas públicas que garantam à população vulnerabilizada autonomia para a produção e gestão de sua própria energia, através da geração distribuída e fortalecimento dos bancos comunitários. Então, é empoderar a população local, né? Então, combate à desigualdade, empoderamento da população local, né? Essa é a tarefa de nós, educadores, e de todos que estão nos ouvindo, né, que possam se posicionar também em relação a isso. Essa é a mensagem. Obrigado. Maravilha, Oswaldo. E esse 7º relatório, né, tudo é 7, né, é o 7º relatório Luz, que está disponível, né, no site do governo federal, que esses dados foram coletados de forma multifacetada, interdisciplinar e analítica, mais de 30 instituições, da sociedade civil também, uma participação mais enfática, exatamente. Então, são dados confiáveis também, né? Isso que a gente tem que atentar para que, quando a gente vai verificar os dados trazem realmente, né, que tragam a realidade daqueles indicadores que, inclusive, foram poucos avaliados, mas que esse relatório vocês possam ter acesso também. Thelma, só se você me permite, claro, né? Só um recadinho, né, que eu acho que é importante. A importância dos dados. Se a gente não tem dado, a ciência não progride, nós não formulamos políticas públicas, a gente não consegue saber onde é que nós estamos e onde é que a gente quer chegar. A gente precisa de dado confiável. Então, assim, não é só uma questão, vamos dizer, formal, né, de você ter uma informação. Não, você precisa de dado para saber onde é que nós estamos,
onde é que eu vou, né? Como Oswaldo, que eu vou, né? eu que é o tinha mineiro, certeza que você ia pedir a palavra, porque aí eu, né, eu passei a bola, você marcou o gol, né? Sensacional. Como pesquisadores que somos, né, a gente tem que ter dados confiáveis. Professor Elber, então gostaria que você pudesse proferir, por favor, o cordel para nós, para a gente adiantar da hora também, para a gente poder fazer o encerramento e a gente concluir o nosso painel com galhardia, por favor. Ótimo. Então, agradecer mais uma vez o convite, né, de estar aqui nesse momento. E só um relato bem rápido, né, dados aqui importantes do nosso Piauí, né? Então, enquanto piauiense e recebendo vocês aqui no nosso Piauí, o Piauí está em terceiro lugar, tanto em solar quanto em eólica, geração centralizada, grandes empreendimentos. Do ponto de vista da geração distribuída, estamos em 17º, tá? E aí nós acreditamos muito na geração distribuída e também na energia lá no meio rural, que é algo ainda que está em desenvolvimento. Existe uma nova perspectiva, tá? Que é a agrivoltaica. O que é agrivoltaica? É você elevar os módulos, ter um estudo para a chegada da radiação solar nas plantas e plantar embaixo. Então você consegue conviver e produzir com tecnologia, né, e produzir embaixo dos módulos para não precisar fazer como a gente vê lá em Paulistana, quer dizer, em São João do Piauí, onde a gente chega lá, são centenas e centenas de hectares sendo devastados da nossa caatinga. E aí um outro ponto importante é que nós temos também a solução para a fome, não sei se vocês sabem, mas nós temos o caju. A fibra do caju é riquíssima. Nós temos uma startup na Universidade Federal do Piauí, convido então vocês para visitarem nosso stand depois, que nós temos um produto lá que é a fibra do caju, que você vai lá e consegue produzir ontem mesmo, ontem e anteontem, cada dia tinha uma receita, eu acho que hoje o professor Livre não trouxe, mas a gente tinha uma caponata deliciosa, parecia que você estava comendo uma proteína. Nossa, deu água na boca, deliciosa, professor. Deliciosa, né? Enfim, e temos também isotônico à base de cajuína, que é a nossa bebida típica, né, do Piauí, que diferentemente daquela que é divulgada no Ceará, a nossa não é um refrigerante, é uma bebida típica, inclusive com indicação geográfica, né? Então a cajuína é nossa riqueza, nosso Piauí, inclusive o Caetano fez em homenagem ao Torquato e fala, né, da cajuína cristalina em Teresina. Recomendo a todos que ainda não provaram a nossa riquíssima cajuína, que é a origem da agricultura familiar, tá? Um outro ponto também, que eu estou aqui vestido aqui a caráter da Liga Acadêmica de Energia Solar, né, que muito me orgulha, são 46 alunos, né, especialmente engenharia elétrica, mas de outros cursos, que está fazendo o diferencial com muita paixão, viu, Ricardo? E muita dedicação. Esses meninos estão aprendendo e ensinando muito a gente, né, a valorizar o nosso sol de cada dia. E para encerrar com poesia, né, a gente precisa sempre estar bebendo dessa fonte, que é a nossa rica cultura popular, que se fala popular nordestina, mas é brasileira, né? Então, veio da Península Ibérica, né, com os trovadores, né, e se estabeleceu no nosso Nordeste e criou uma roupagem e um padrão assim incrível, que o nosso palavreado, a nossa conversa já é cantada, né? Não sei se vocês percebem, a gente já fala assim meio cantando, é dia, é maninha, painha, e assim por diante. Então isso nos habilita, né, a ter essa poesia na veia, tá? E um outro ponto para lembrar também do nosso menestrel maior, que é o nosso Luiz Gonzaga, que conseguiu levar o sertão, no momento em que se falava de sertão de Nordeste só com coisas ruins, ele levou o homem do campo, ele levou os nossos passarinhos, ele levou as nossas riquezas culturais para o mundo, né? Para o mundo hoje conhece, e o Asa Branca e diversas outras músicas foram compostas e estão em dezenas de países. Então, se você procurar Asa Branca em japonês, vocês vão ouvir alguém cantando. Isso é rico, isso ninguém tira da gente, tá? Uma provocação antes de eu concluir, desculpa. Vamos trazer os projetos para cá,
pro Piauí, né? Nós temos muita gente muito boa aqui em José de Freitas, aqui em Teresina, em vários lugares. Enfim, vou pedir então licença, né? Vou ficar em pé aqui. Por favor, professor. Se vocês me permitem. E aí eu peço então licença. Pessoal, peço licença para um relato contar. Falo de um belo projeto no Ponto para Decolar, ação colaborativa que é o Escola Solar. Tudo começa com ideias, sonhos que viram ação. Muita gente é envolvida em um projeto de extensão, só com técnica e ensino, tudo feito em multirão. E aí eu pulo um pouquinho, né, porque o tempo é curto. Tem a nossa agricultura, que é um bem familiar, milho, feijão e arroz, e pode até aumentar com a tecnologia da energia solar. E o meio ambiente, né, no nosso dia do meio ambiente, que tem que ser todos os dias. Como tema transversal, levou o nosso astro-rei, um assunto universal, nosso sol valorizado, fonte eterna e atual. E para finalizar, o sol que castiga forte, traz luz, vida e energia, bombeia a água do chão, proporcionando alegria, é riqueza do sertão, mais saúde e economia. Sol que nasce para todos, no sertão e no agreste. Luz, vida e energia, riqueza para o Nordeste. Oportunidade e alegria vem desse astro celeste. Para encerrar nosso cordel, agradeço esse momento de muito aprendizado. Tendo o sol como argumento, nossa escola e nosso Piauí é solar. Viva este belo momento. Muito obrigado. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá. Para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita
para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.